Deixa eu ver se é isso. Então nós vamos começar, vou falar um pouquinho do nosso plano de trabalho, nosso projeto pedagógico aqui da disciplina, né, do plano de ensino. Então a previsão, como a gente tem um semestre um pouco mais enxuto, aqui é só estimativas de horas. Então nós vamos trabalhar uma introdução, classificação, falar sobre o que é o perito, o que é o assistente técnico, diferenciar a auditoria de perícia, vamos falar de órgãos, normas, legislação referente à perícia contábil e ao perito contador assistente. Vamos falar de nomeação, recusa e responsabilidade do perito, falar de honorários periciais, prova pericial, quesitos e vamos finalizar com o laudo pericial. Essa é a proposta, é o mesmo roteiro que nós seguimos no modo presencial, nós vamos trazer aqui para esse modo à distância, mas tentando fazer alguma adaptação de carga horária. Como é tudo muito novo e o semestre é muito enxuto, isso aqui são só estimativas, mas nós vamos tentar abordar da melhor forma possível cada conteúdo. Tá? Em termos de estratégias de avaliação, no modo presencial, normalmente eu trabalhava com 2, 3 provas e 2 semináriozinhos, né, de alguns trabalhos que vocês apresentavam. Só que aqui, dada essa limitação, nós vamos abordar uma metodologia diferente. Nós vamos ter ainda as duas avaliações valendo 25 pontos cada uma, ou seja, 50 pontos. E nós vamos fazer 2 avaliações online num aplicativo chamado Kahoot. Então, por gentileza, vocês aí já podem abaixar esse aplicativo chamado Kahoot no celular, né? E no momento oportuno a gente vai fazer 2 avaliações também. É um aplicativo muito tranquilo, vai ser tudo dentro do que nós estamos discutindo dentro do nosso ambiente aqui. Tá? Então vai ser 2 provas, 25 pontos cada uma, e 2 avaliações pelo Kahoot, também 25 pontos. Todas as 4 avaliações vão ser muito tranquilas. Normalmente eu não complico a vida de ninguém. Nossa bibliografia básica, tá certo? Que a gente vai estar seguindo. Qualquer livro de perícia vocês podem, que vocês tiverem acesso, tanto virtual ou físico também, eles vão ajudar, tá certo? Tem as referências abertas, né? Que nós temos alguns vídeos sobre perícia, né? Então está disponível tanto no plano de ensino quanto na minha página, todos esses vídeos, mais alguns que eu vou identificando ao longo do nosso semestre corrido aqui, nós vamos disponibilizar outros vídeos para vocês irem se familiarizando com outros assuntos que talvez não sejam abordados aqui, mas que outras pessoas, outros pesquisadores, profissionais estão abordando em termos de relação à perícia contábil como um todo. Beleza? Bom, então vamos começar então a falar sobre a perícia, dada essa parte introdutória que nós falamos, essa rápida contextualização, nós vamos falar agora então da perícia contábil como um todo, tá certo? Então, nós precisamos entender que a perícia é uma ferramenta. Dentre as outras, todas as demais ferramentas da contabilidade, ela também é uma ferramenta importante, só que ela está sendo utilizada onde? Dentro do aparato judicial, porque o enfoque que eu dou nessa disciplina é perícia contábil judicial. Então, ela é uma ferramenta que é utilizada para verificar no ambiente jurídico, os fatos alegados acerca do patrimônio das empresas, se eles são verdadeiros ou não. Porque normalmente num litígio que ocorre dentro do aparato judicial, que é o nosso ambiente de trabalho, né, sempre que surgir a demanda por uma perícia, né, seja ela especificamente contábil, é porque existem dúvidas acerca do patrimônio das empresas. E nesse processo de dúvidas, você tem o juiz que ele não é conhecedor da matéria. Se ele não é conhecedor da matéria, ele não pode tomar uma decisão, né, acerca de patrimônio de empresa, sem consultar um profissional, um expert em assunto contábil. Então, a perícia vem, nesse contexto, trazer, né, todo o instrumental contábil que nós temos disponível na
contabilidade para ser aplicada aqui, para gerar um instrumento que é o laudo pericial contábil com informações robustas, tá certo? Para que o juiz ele possa se orientar, tomar a melhor decisão possível. Você pegar uma definição lá de Sá, ele fala que a perícia, a expressão perícia, ela origina-se do latim, da palavra peritia. O que significa peritia? É conhecimento adquirido pela experiência. O que ele quer dizer conhecimento adquirido pela experiência? É aquele conhecimento que você, enquanto profissional da contabilidade, você vai adquirir pela prática do dia a dia do escritório. Então, se você está dia a dia trabalhando, seja na área fiscal, seja na área contábil propriamente dita, seja no departamento pessoal, seja na área, em qualquer outra área financeira, o que for, você se torna um expert, um conhecedor daquele assunto. Então, você adquire. Então, quando você adquire esse conhecimento, você migra para a área de perícia, você se torna um expert com conhecimento adquirido pela experiência, pela prática do dia a dia de um escritório. Por isso que é importante, nesse contexto, quando você formar, ou desde antes, um pouco antes, você já tiver essa prática de escritório de contabilidade, seja ele em qualquer segmento do escritório ou em todas as partes do escritório, isso vai te trazer um conhecimento muito grande ou uma facilitação muito grande para você atuar em alguns tipos de perícia, tá certo? A perícia ela é uma tecnologia, Por que ela é uma tecnologia? Vamos pensar o seguinte, ela tem toda uma bagagem teórica, doutrinária, formada, constituída, melhor dizendo, desde o início da contabilidade, desde o primeiro registro da contabilidade, ela vem construindo, através de pesquisadores, de cientistas, doutrinadores, toda a bagagem intelectual, conceitual, que nós temos hoje, até o último pronunciamento contábil. Então, nós temos todo esse arcabouço teórico produzido, diferentemente se a gente considerasse ela como uma técnica. Porque a técnica nada mais é do que repetição de procedimentos. Você não precisa ter conhecimento específico da contabilidade, dos seus efeitos, daquela técnica no patrimônio. Você simplesmente replica um procedimento, replica, e você não sabe de fato o que significa, qual é o reflexo, qual é o efeito daquele procedimento contábil que você está fazendo, aquele lançamento de débito e crédito, qual é o efeito dele no patrimônio das empresas, diferentemente da tecnologia. Você tem, além de você saber a técnica, você consegue ver o reflexo dele. Você consegue ver o que aquilo gera no patrimônio das empresas. Então, por isso que até a perícia é considerada uma tecnologia, porque o perito contador ele tem todo esse aparato tecnológico, teórico, doutrinário da contabilidade. Tecnicamente, ele tem que ser um profundo conhecedor da doutrina contábil. Não necessariamente conhecer todos os pronunciamentos, todas as normas contábeis, mas na área que ele atua, seja societária, fiscal, tributária, na área pública, ele tem que ser um expert naquele assunto. Então, ele tem que conhecer toda a doutrina que está por detrás daquela área específica de atuação. Porque nós sabemos que é impossível atuarmos em todos os tipos de perícias existentes, por causa da limitação. Nós não conhecemos de todas as matérias. Então, o que nós temos que ter em mente? O perito ele foca em uma área de atuação. Então, nós vamos ter vários tipos de peritos com áreas específicas de atuação. Tá certo? Isso é muito normal. E dentro da sua área de atuação, você tem que se focar, tem que aprofundar o seu conhecimento naquela área, para você se tornar de fato o expert naquele assunto que está sendo discutido no ambiente jurídico. Então você tem uma definição de Lopes de Sá, do livro dele de 2009, que fala é a verificação de fatos ligados ao patrimônio individualizado, visando oferecer opinião. Aqui nós vamos ter um certo ressalva aqui ainda na expressão opinião, porque ainda
não é o momento dela, ela aparece, mas não é o momento de eu explicar, mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. Mediante questão proposta. Essa mediante questão proposta é o que nós chamamos de quesitos. Então, nós vamos ter quesitos que vão orientar o nosso trabalho enquanto perito contadores para que a gente possa executar o trabalho. Para tal opinião, realizam-se exames, vistorias, indagações, investigações, avaliações, arbitramentos, em suma, todo e qualquer tipo de procedimento necessário à opinião. Tá, mas vamos adiantar essa opinião aqui porque eu não gosto de deixar ela solta, não. O que acontece? Quando a gente tem a opinião, a gente fala de opinião do perito, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Diferentemente do que é feito lá pelo auditor, né, quando ele emite uma opinião, ele emite o parecer dele com ressalva, sem ressalva, né, ele tem ali, o auditor, ele tem um viés muito mais carregado de conhecimento, né? de conhecimento próprio, bagagem intelectual, né? Juízo de valor, essa é a expressão que eu estava procurando. Então o que acontece? Ele tem o juízo de valor dele ali carregado na opinião do auditor. Outro auditor ele pode chegar, dadas as bagagens, conhecimento, né, que ele tem sobre a matéria de contabilidade, sobre o ambiente, sobre a economia, enfim, ele pode ter uma opinião diferente do outro auditor. Por quê? Porque tem juízo de valor. Então, às vezes, um auditor ele pode considerar, como é que se fala, uma demonstração contábil adequada por causa de um lançamento lá, em alguns lançamentos, outro pode achar inadequada, tá certo? Então, o que acontece? Na auditoria, você tem um juízo de valor muito mais forte, diferentemente da perícia. Quando nós falamos na perícia de opinião, nós estamos falando de opinião lastreada em documentos. O que eu quero dizer com relação a isso? Eu vou fazer a análise documental, independente do perito que fizer a perícia daquele litígio. Ele tem que chegar basicamente nos mesmos resultados. Se ele utilizar a mesma técnica que você estiver utilizando, ele obrigatoriamente tem que chegar à mesma conclusão. Por quê? Porque toda a análise, toda a opinião emitida por um perito, ela é com base em documentos que estão sendo questionados no período questionado. Tá? Então, se por exemplo, se pergunta, é viável a continuidade de uma empresa? Qualquer perito, qualquer contador que pegar as demonstrações contábeis e fizer uma análise de índice, vão ter que chegar no mesmo resultado. Não tem como haver uma opinião divergente, né, nesse sentido. Então, a opinião do perito, fica-se bem claro, é que ela é lastreada em documentos. Ninguém pode chegar a informações ou conclusões diferenciadas. Né? Porque o documento é o mesmo para todos os peritos que eles vão estar analisando. Quando você pega o conceito via conselho, a NBC-TP 01, né, nós vamos ver que estão falando a mesma coisa. Então, a perícia contábil constitui um conjunto de procedimentos técnicos e científicos destinados a levar à instância decisória. Instância decisória, nesse caso aqui, é o juiz, que ele é o condutor do processo, tá certo? Elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio ou constatação de fato, mediante laudo pericial contábil e ou parecer pericial contábil. É onde tanto o laudo quanto o parecer é a materialização do trabalho do perito. Então, todos os procedimentos que nós vamos ver ainda, né, de vistoria, análise documental, entrevista, tudo isso é materializado no laudo, tá certo? E ele tem que estar em conformidade com as normas jurídicas e profissionais, com a legislação específica que for pertinente. Ou seja, está falando a mesma coisa, só que com linguagens diferentes, né, nos dois conceitos, tanto do Lopes Sá quanto do Conselho, mas estão falando a mesma coisa. Nós temos,
ter em mente que algumas atividades, acho que vocês já sabem disso, algumas atividades são prerrogativas do contador, tá certo? Nós temos técnicos em contabilidade ainda em atuação no Brasil e nós temos os bacharéis em ciências contábeis. Quando você pega a resolução número 560 de 83, artigo 3º, parágrafo 1º dessa resolução, ela vem tratar das prerrogativas. Somente o contador pode fazer. Aí eu destaco perícias contábeis, judiciais e extrajudiciais. Então, somente o contador, né, devidamente inscrito no conselho de classe, né, em dia, bonitinho, é que ele pode exercer perícia contábil. Isso é 100% verdade? Vamos dizer que seja 70% verdade. Nós vamos ver mais para frente que o Código de Processo Civil, eu gosto de chamar de válvula de escape. Ele dá ao juiz uma alternativa, né, caso não haja nenhum profissional para aquela área específica, outro com notório saber possa realizar a perícia. Mas, de uma forma geral, o que nós precisamos saber para os contadores é que ela é prerrogativa. Só os bacharéis de nível superior, registrado no conselho, podem fazer perícias contábeis. Tá? Nós temos, vamos dizer assim, 3 usuários básicos da perícia contábil. Tá certo? Esses usuários são aquelas pessoas que vão estar usando do nosso laudo pericial ou do nosso parecer pericial, vai depender de como você vai estar atuando no processo, para tomar as decisões do que eles precisam fazer, tá certo? Então você tem o juiz, né, que são os magistrados, você tem os advogados e tem as partes propriamente ditas. Por que o magistrado precisa do laudo pericial, precisa da perícia? Como eu já disse, quando surge matéria em que as questões que estão sendo levantadas são de cunho patrimonial, o juiz ele não conhece de aspectos contábeis para tomar a decisão, tá certo? Por mais que ele tenha feito algum curso técnico em contabilidade, o enfoque dele não é esse. Ele não pode misturar as coisas. Então, nesse sentido, quando existe a necessidade de um esclarecimento bem pontual acerca de matéria patrimonial, o juiz ele vai ser assistido por um perito contábil. Quando a gente pegar o Código de Processo Civil, vocês vão ver lá de uma forma bem genérica, ele trata perito como uma forma bem genérica. Ele não especifica o perito contador, o perito administrador, o perito econômico. Não, ele não trabalha dessa forma. Ele trabalha de uma forma genérica. Por quê? Porque nós temos diversas áreas do conhecimento e essas diversas áreas podem demandar perícia. Então, se fosse fazer uma lei abrangendo todas as áreas, ia ficar enorme a lei e poderia se perder. Então, no caso, o Código de Processo Civil ele trata de uma forma bem geral, né, a questão da perícia, e nós fazemos a analogia, nós trazemos para o campo da perícia contábil, né, todos os artigos que estão lá dentro do Código do Processo Civil para a nossa área de atuação. Então, o magistrado ele vai precisar dessa informação técnica e científica da contabilidade, do laudo que nós vamos gerar, para que ele possa tomar a decisão dele. Ele vai autorizar sempre a realização da perícia? Depende. Nós vamos ver para frente que ele pode indeferir ou deferir a perícia, né? Mas se ele defere, ele vai ter o laudo ali com as suas características, com todas as suas informações necessárias para que ele possa dizer quem é que tem a razão naquele litígio que está sendo realizado ali. Você tem os advogados, né? Os advogados eles utilizam do laudo para saber se os questionamentos, os quesitos que eles formularam ou que os seus assistentes técnicos formularam caminham na direção da verdade dos seus clientes, para tentar provar a verdade dos seus clientes. E os clientes, que são as partes, né, eles necessitam desse laudo para mostrar que a sua verdade é verdadeira. Então, esses 3 usuários, percebam como eles necessitam de que o laudo pericial contábil
que nós elaboramos, ou que o nosso parecer pericial contábil, ele seja o mais claro possível, o mais objetivo possível, o mais rico possível de informações. É claro que nós não podemos ter um laudo estritamente técnico, porque senão as pessoas não vão entender. E esse não é o objetivo do laudo pericial contábil. O laudo pericial ele tem que ser entendido para qualquer leigo. Então nós temos que ter esse cuidado. Quando nós formos falar de laudo, a gente vai dar focar bastante nessa necessidade de não usar muito um linguajar contábil, evitar esse linguajar contábil ao máximo possível. Podemos usar? Podemos, mas podemos também fazer alguma tradução, alguma interpretação do termo para que fique entendível a qualquer usuário. Né? Vamos falar da função do perito um pouquinho agora. Né? O perito contador é nomeado por força do artigo 156 do Código de Processo Civil. O que esse artigo 156 ele fala? Ele fala o seguinte, que quando o juiz ele necessitar de algum tipo de informação técnica e científica de alguma área do conhecimento, ele vai ser assistido por um perito. No caso nosso, quando a matéria a ser questionada, a ser periciada é de cunho patrimonial, ele vai ser assistido por um perito contador. Certo? Nesse momento, por que ele precisa de um perito contador? Porque quando você tem um litígio entre A e B num processo, A e B vão apresentar suas versões, suas provas, tá certo? E o juiz, né, em sã consciência, ele não pode ter como referência a prova de A ou a prova de B como verdade. Senão ele pode acabar enviesando toda a sua decisão. Então ele precisa de um profissional autônomo, sem vínculo com as partes, para poder ajudá-lo na tomada de decisão, para que ele possa tomar uma decisão justa. Então ele vai auxiliar na resolução daquele litígio. Né? Como é que ele vai auxiliar? Ele vai auxiliar a partir do laudo pericial contábil. Ele vai fazer um laudo bem robusto, cheio de informações consistentes, lastreado em documentos, para que o juiz ele possa ler e dizer, de fato, quem é a pessoa que tem razão naquele litígio. É A ou B. Né? Nós vamos ter alguns escritores, como Lopes de Sá, o próprio Zaparrugue, eles romantizam um pouco essa questão da perícia. Mas a gente pode entender o seguinte, eles falam o seguinte, que é um reconhecimento de sua competência técnica. Na realidade, isso é uma vertente um pouco romântica sobre a perícia contábil. Na realidade, na prática, como isso acontece? Isso acontece, é uma divisão equitativa entre os peritos cadastrados na comarca, tá certo? Então, eles buscam não sobrecarregar um único perito, né? Eles buscam fazer uma divisão de trabalhos de forma igualitária entre todos, para que ninguém fique sendo favorecido ou que fique sendo sobrecarregado com excesso de trabalho. Porque o que mais é importante para o Poder Judiciário é a questão de prazo. Nós vamos bater muito nessa questão de prazo. O prazo é muito importante. Então não dá para sobrecarregar um único perito, né? Ele vai ter muita coisa para fazer e não vai dar conta e os prazos vão começar a se acumular. Tá? Mas de uma forma geral, de certa forma, você pode dizer que você tem um reconhecimento técnico, um reconhecimento da sua competência técnica, da sua expertise adquirida pela a sua experiência de escritório, desde que você esteja cadastrado no rol de peritos da comarca. Né? Eu vou falar lá no finalzinho ainda hoje de como se cadastrar, como fazer o seu cadastro no rol de peritos. Né? O perito deve buscar a verdade dos fatos, independente das partes envolvidas no processo. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque marca a independência do perito. Como eu disse agora há pouco, o perito ele é uma pessoa neutra. Ele surge de fora, ele não tem nenhum tipo de vínculo com as partes envolvidas no processo. Ele chega aqui com independência, ele vai analisar os fatos, os quesitos, vai atrás de documentos. E a partir dessa independência, ele vai tomar
Ele vai escrever o seu laudo pericial contábil da melhor forma possível, independente das partes envolvidas no processo, né? Se houver algum tipo de vinculação, né, do perito, nós vamos falar isso mais para frente, vamos falar do Código de Processo Civil, né, o perito tiver algum tipo de vínculo com as partes, seja no início ou seja surge no meio do processo algum tipo de impedimento ou suspeição, o perito ele é obrigado automaticamente a se declarar impedido e pedir a sua substituição, seja no início do processo ou seja no meio. Por quê? Porque quando você surge essa situação, você tende a poder enviesar o seu laudo pericial, e nós nunca queremos enviesar o nosso laudo, tá certo? Então, surgiu algum tipo de impedimento, você se declara impedido, pede substituição e a vida que segue. Independente da perícia te dar 100 mil reais, 200 mil reais de honorário, né? É melhor você se declarar impedido. O perito ele é um auxiliar eventual da justiça. É importante a gente dizer isso. Por quê? Como eu disse, a contabilidade ela é muito grande, é muito ampla. Tem várias áreas do conhecimento. Quando vocês pegam aí para analisar, você tem perícia financeira, você tem perícia trabalhista, você tem perícia societária, você tem um monte de coisa. É impossível você saber de todos os assuntos. E por isso, e nesse sentido, se torna inviável o Poder Judiciário ter em seu quadro de trabalhadores, né, um profissional para fazer esse tipo de trabalho. Por quê? Porque, primeiro, que a perícia ela é esporádica, ela não é constante. Não é sempre que haverá perícia. E segundo, é porque nem todo mundo vai conhecer de todos os assuntos. Então, não existe um profissional específico na comarca para fazer perícias, né, como funcionário do Poder Judiciário. Então, quando há essa necessidade de uma perícia, o juiz ele vai ao mercado, vai aos profissionais autônomos que estão cadastrados no rol de peritos, né, e vai fazer a intimação. Falar, olha, eu preciso de uma perícia nessa área, né? E, eventualmente você vai aceitar, né, esse trabalho ou não. Então, quer dizer, o perito ele é um auxiliar eventual, ou seja, surgiu a necessidade, ele entra em campo. Se não, a vida segue normalmente com a sua atividade de escritório sem alteração de rotinas, certo? A nomeação dar-se-á pela necessidade específica da lide e encerra-se após a finalização do trabalho pericial. Então, se o juiz precisa de uma perícia na área societária, ele vai buscar algum profissional que tenha conhecimento nessa área, ele vai ser nomeado, ele vai desenvolver o trabalho, não existe vínculo empregatício nessa relação, e a relação do perito com a perícia, com a lide, ela se encerra após a entrega do laudo e se não houver a necessidade de uma oitiva, ou seja, do juiz intimar você, perito, a comparecer em audiência para explicar alguma coisa adicional do seu laudo, ou se não houver a necessidade de quesitos suplementares. Não havendo nenhuma dessas duas questões que eu falei por último, o seu vínculo acaba por ali mesmo. Havendo necessidade de quesitos suplementares, você vai fazer novo trabalho, complementar o seu trabalho que você fez inicialmente, e simplesmente depois que acabou esse vínculo, você se encerra o seu trabalho, o seu vínculo com aquela relação com o Poder Judiciário. Se a gente pegar o Código de Processo Civil, o artigo 149 lista quem são os auxiliares eventuais da perícia. Está lá o perito, né, seja ele contador, econômico, sei lá o que for. Você tem o depositário fiel, né? O depositário fiel é aquele indivíduo que recebe um determinado bem para ele guardar, ficar sob sua guarda determinado bem até um determinado período que o juiz determinar, ou que o processo arrolar. Então ele se torna responsável por aquele patrimônio que o juiz pediu para ele guardar. Você tem um administrador, que ele está mais associado à questão de recuperação judicial, né? Você nomeia um administrador para fazer a recuperação judicial de empresas. Você tem um intérprete, seja ele de Libras, seja ele de línguas, entre outros profissionais,
né, que podem ser considerados eventuais. Eles vão surgir apenas se houver a necessidade. Havendo a necessidade, o juiz busca esses profissionais no mercado, na sociedade. Né? Vamos falar um pouquinho ainda da pessoa do perito. O CPC ele considera o perito como cientista, artigo 156, pois esse fornecerá informações técnicas e científicas sobre questões patrimoniais inerentes à lide. O próprio artigo fala, por que ele é considerado cientista? Porque o perito, né, primeiro, nós temos que ter em mente, ele é um profissional de nível universitário, devidamente inscrito no órgão de classe competente. É o que importa aqui para a gente, certo? Então, se ele é um profissional de nível universitário, presume-se, né, que ele passou por todo um processo de formação acadêmica. Então, é um profissional que sabe, além de operacionalizar as técnicas de contabilidade, ou seja, o débito e crédito, ele também sabe fazer relatórios, ele sabe fazer pesquisas, ele sabe escrever sobre questões contábeis. Então, por isso que ele vai trazer toda a informação técnica, que é a relação débito e crédito e seus efeitos no patrimônio, e a ciência, a doutrina por detrás de todo esse procedimento técnico. Então, quando há necessidade dessa informação técnica e científica, no nosso caso específico, sobre questões patrimoniais, o juiz será assistido por esse profissional, que tem que ser de nível universitário e devidamente inscrito no órgão de classe. Então, se você quer atuar como perito e não tem o registro, você não pode atuar como perito, nem como contador, de uma forma geral. Né? Porque você vai ter que assinar documentos. No nosso caso específico aqui, você vai ter que assinar laudo. E se o seu laudo não constar o seu registro profissional, ele não tem valor de prova nenhuma. Muito menos, além disso, se o seu registro estiver baixado, por exemplo, como o meu, ele também não pode ser assinado. Eu não posso assinar documentos contábeis, por quê? Porque ele está baixado, não tem valor probante nenhum. Para que eu possa assinar qualquer documento contábil, eu tenho que reativar o registro, estar em dia com o conselho, para que qualquer documento que eu possa emitir contabilmente falando, ele possa ter validade de prova, tá certo? O perito ele tem que ser independente da área, ele deverá ser obrigatoriamente nível universitário, registro no órgão de classe. Isso é só para frisar aqui. Isso aqui nós já falamos, está redundante, vamos avançar. Né? É necessário, você enquanto contador, vamos chamar assim, falar assim, de uma forma bem geral, né, que você busque atualização. Nós vamos falar mais para frente que hoje no Brasil existe o exame de qualificação técnica, o EQT. Então, esse EQT, de certa forma, antigamente você poderia formar, ter o registro e sair para fazer perícias contábeis. Beleza. Hoje, isso não pode ser nessa rotina, nessa lógica. Você tem que ter o registro, tudo bonitinho. Professor, só uma pergunta. Você está exibindo os slides? Porque aqui para a gente não está mostrando. Não está? Não. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Está mostrando a sua foto. Oh, meu Deus, essa foto bonita minha. Esse bigode está perfeito. Vê se apareceu aí. Ainda não. Não, meu Deus do céu. Mas o bigode é bacana. Pera aí. Aqui apareceu. Apareceu aí a apresentação? Para mim, sim. Vamos ter aqui. Opa, acho que eu fiz besteira aqui. Opa. Estamos acabando aqui. Deixa eu ver aqui. Isso é reflexo da quarentena. Vamos ver aqui. Uma janela. Vamos pegar aqui. Apareceu aí para vocês? Vamos ver aqui. Apareceu? Sim? Então vamos continuar então.
Vamos continuar então. Vamos deixar assim então. Cadê aqui? Aqui. Número 15. Então você tem que participar, né, desses cursos de capacitação. Para mim não está aparecendo, professor. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que aprender isso aqui. Mas vamos com calma. É o primeiro dia, a gente vai se adequar, tá? A gente vai se adequar. Tranquilo. A gente vai se adequar. Eu estou usando esse Google Meet aqui a primeira vez. Normalmente eu uso o RNP da universidade. Lá é melhor. Aí eu vou... Vamos ver, da próxima vez a gente tenta via RNP para ver se fica melhor. Tá? Então vamos lá, para a gente caminhar um pouquinho. Então é importante a gente ter a questão da atualização. Então hoje você não pode fazer... sair... vou ser perito. Não, você tem que fazer esse exame de qualificação técnica. E, consequentemente, você vai ter que passar por processos de de atualização, né? Então você vai ter que participar de cursos, seminários, palestras, de forma a se manter atualizado enquanto peritos contadores, tá certo? Isso é importante isso, tá? Então tem que ter em mente que você vai ter que fazer um exame de qualificação posteriormente para poder atuar enquanto perito. Não necessariamente você precisa fazer, mas se pretende atuar como perito, você vai ter que fazer esse exame. O perito deve respeitar o Código de Ética Profissional do Contabilista, ou seja, ele deve resguardar as informações de todas as leads que, porventura, trabalhar e não fazer comentário acerca disso. O que se quer dizer com isso? É importante a gente guardar sigilo profissional. A gente não deve sair falando aos quatro ventos sobre os trabalhos que estamos fazendo, as informações que estamos encontrando, enfim. Nós temos que nos resguardar profissionalmente, a menos que haja alguma necessidade legal da gente apresentar esse tipo de informação. Então, o perito ele deve zelar pelo seu trabalho, e nesse zelar pelo trabalho nós vamos focar muito na questão de cumprimento de prazo. Tá? Cumprimento de prazo. Por quê? Porque você necessita cumprir o prazo o prazo estipulado pelo juiz, tá certo? Quando o juiz determina, olha, você tem 90 dias para fazer a perícia, você tem que fazer todo um esforço, né, para que a sua perícia ela se enquadre dentro daquele prazo, para evitar ficar pedindo dilação de prazo, tá? Assumir a responsabilidade pessoal de todas as informações prestadas no laudo. O que é isso? Você pode ter uma equipe trabalhando com você? Pode. Você pode delegar funções para trabalho? Pode. No entanto, toda informação que estiver ali no laudo, independente se foi você ou não que fez, você é o responsável. Então você tem que ter em mente isso. Então se o seu parceiro escreveu uma borracha de todo tamanho e gerou prejuízo para uma das partes, é você que vai ser responsabilizado, né? Prestar esclarecimento ao juiz quando necessário. Como eu disse, às vezes há necessidade de oitivas, o juiz te chamar em audiência para você explicar. Então você tem que estar lá disponível para poder fazer esses esclarecimentos. Prezar pela celeridade do processo, empregando todos os meios legais para tal, ou seja, é cumprir o prazo dentro do mínimo necessário, né? Exercer o maior esforço possível para que o prazo seja cumprido. Ser prudente nos limites dos aspectos técnicos e científicos, se ater, via de regra a gente gosta de dizer que o perito contador ele tem que se ater aos quesitos. No entanto, tem uma outra situação que a gente pode extrapolar, né? Desde que a gente não fuja do escopo do processo. Às vezes a gente pode deparar com uma informação que ela é altamente relevante para a tomada de decisão, mas que não foi abordada em nenhum dos quesitos, em nenhuma das partes. Então, nós temos, dentro desse contexto, a autonomia de dar uma fugida dos quesitos e trazer essa informação ao processo.
E ser prudente, ser humilde, né, para reconhecer que errou e estar disposto a retificar o seu erro a qualquer momento. Então, se você errou, já entregou o laudo, faça uma errata, protocole uma errata do seu laudo, né, para que não deixe dúvidas quanto à veracidade do seu trabalho. Né? Deve ser imparcial, deve agir de forma neutra no processo, de forma a não prejudicar nenhuma das partes envolvidas. Nós vamos falar isso mais para frente, da questão dos impedimentos de suspeição. Não deve ter medo de contrariar os interesses das partes envolvidas, por isso é necessário você ser imparcial, você não ter vínculo nenhuma com uma das partes. Tem que ser um expert em assuntos contábeis e correlatos, ou seja, você tem que conhecer, além da matéria de contabilidade que você está trabalhando, você tem que ter um certo conhecimento, não precisa ser profundo, mas em outras áreas paralelas, tipo economia, um pouquinho de estatística, de macro, microeconomia e outras áreas, bancária, financeira, de forma a formar uma bagagem intelectual satisfatória para que você possa desenvolver o seu trabalho pericial de forma satisfatória. Reconhecer que tem limitação técnica, ou seja, falta competência para exercer determinada perícia, nós vamos falar isso mais para frente também, um pouco mais da questão da escusa do trabalho, né? E constantemente deve manifestar-se prontamente quando encontrar erros, para que não deixar que outros terceiros apontem os seus erros. Então a gente tem que estar sempre atento, e errou, a gente vai lá e faz a correção. E por fim, né, o que eu gosto de mostrar nesse primeiro contato aqui? Como é que a gente faz para ser perito? Né? Funcionou comigo, acredito que ainda funcione. Então aqui eu só dou um bizu, né, uma dica de como fazer. Que uma coisa é você ser um profissional de contabilidade e querer atuar como perito. Outra coisa é o juiz saber que você quer trabalhar como perito, é perito, enfim, ele não sabe. Então, o que eu sempre sugiro? Aqueles que querem trabalhar como peritos, que façam uma carta de apresentação. Né? Leve na vara civil que você quer atuar, né? Apresente seu currículo profissional, a sua formação acadêmica, as suas experiências profissionais, seus cursos de capacitação e peça o cadastro no rol de peritos contadores. A partir desse momento, né, que você se apresenta na comarca como perito contador, o seu nome vai passar a figurar no rol de peritos. E nesse momento, quando houver a necessidade de uma perícia, você poderá ser nomeado, né, porque em função de outros profissionais já estarem sobrecarregados, ou porque é uma área que você se apresentou como um profissional, enfim. Então, existe a necessidade de você estar se apresentando na comarca como perito contador. Eu acho que